Olá, então hoje falaremos sobre leishmaniose. Trata-se aí de uma doença infecto-parasitária causada por um protozoário flagelado pertencente ao gênero Leishmania. A leishmaniose atualmente ela é considerada uma doença de notificação compulsória, de relevância médica e médico-veterinária. Nesse sentido, a leishmaniose é tida como zoonose. O parasito em questão encontra-se inserido na ordem Kinetoplastida e família Trypanosomatidae. Leishmania, então, está inserido na mesma família de Trypanosoma, que será estudo das próximas aulas. Na imagem ao lado, é possível observar, a partir de uma imunohistoquímica, a presença de formas promastigotas do parasito sendo fagocitadas por macrófagos teciduais do hospedeiro, tá? Isso aqui em azul é o núcleo do macrófago, em vermelho o citoplasma do fagócito e aqui em verde fluorescente as formas evolutivas do protozoário em questão. Durante o seu desenvolvimento, Leishmania apresentará dois estágios evolutivos: as formas promastigotas, representadas aqui em A, e as formas amastigotas, representadas em D. As formas promastigotas, morfologicamente, caracterizam por apresentar um corpo celular fusiforme ou alongado, em formato de lança, onde a extremidade posterior apresenta-se pontiaguda e a extremidade anterior arredondada. Na extremidade anterior, próximo ao cinetoplasto, emerge um flagelo livre, que é uma estrutura que possibilita com que o estágio movimente. O núcleo volumoso, ele assume uma posição excêntrica, tá? Levemente excêntrica, fazendo sintopia com o cinetoplasto. Já as formas amastigotas apresentam-se ovais ou arredondadas.
Na extremidade anterior, verifica a invaginação de membrana plasmática, formando aqui uma bolsa, denominada bolsa flagelar. No interior desta bolsa, verifica um flagelo curto. Desta forma, a capacidade de motilidade das formas amastigotas é bastante limitada, movimentando-se apenas por rotação. No seu citoplasma, verifica um núcleo volumoso, excêntrico, deslocado do centro, localizado próximo ao cinetoplasto. Notem que tanto as formas promastigotas quanto amastigotas apresentam em comum a presença do cinetoplasto. Bom, o que é o cinetoplasto? O cinetoplasto, ele é uma organela citoplasmática típica destes parasitos. Numa visão lateral, a estrutura em questão apresenta um formato de bastão ou disco. O cinetoplasto, ele é derivado, oriundo de regiões mitocondriais específicas. E ele é responsável por armazenar material genético parasitário. Por isso, muitos estudos moleculares têm utilizado o cinetoplasto como alvo de estudos sobre o parasito. As formas evolutivas amastigotas são obrigatoriamente intracelulares, sendo encontradas no interior das células que integram o sistema mononuclear fagocitário do hospedeiro vertebrado, representado aqui principalmente por macrófagos. Tais formas evolutivas são dotadas da capacidade de se reproduzirem assexuadamente por divisão binária. Então, as imagens, elas são obtidas a partir de uma histopatologia, de amostras positivas para a leishmania. Em destaque, verificamos macrófagos parasitados, contendo no seu citoplasma milhares de amastigotas em reprodução. Notem aqui que há a presença de amastigotas extracelular. Isso se dá
mediante lise da célula parasitada. Então, vai chegar um ponto que o macrófago infectado estará abarrotado de amaxigotas e não mais conseguirá comportar tamanha quantidade de parasitos, levando então à lise celular. E com a lise verifica o extravasamento do parasito. Já as formas pró-mastigotas são encontradas no lúmen do trato intestinal do hospedeiro invertebrado, aqui representado por espécies de mosquitos hematófagos. São formas extracelulares dotadas da capacidade de se reproduzirem, também por divisão binária. Então aqui nós temos, imagens de microscopia óptica de promastigotas que foram obtidos mediante cultivo celular. Vejam que o corpo celular apresenta alongado, fusiforme, e na extremidade anterior observa a emergência de um flagelo livre longo, o que dá então à estrutura parasitária uma alta capacidade de motilidade. Aqui em destaque o cinetoplasto situado próximo ao núcleo, que geralmente é deslocado do centro, excêntrico, próximo à região anterior do parasito. Como falado, os parasitos, quando estão parasitando o hospedeiro vertebrado, mostram-se como parasitos obrigatoriamente intracelulares, infectando células que integram o sistema mononuclear fagocitário do hospedeiro, representado aqui por macrófagos da pele, mucosas ou localizados no fígado, baço e medula óssea. A taxonomia sistemática do gênero Leishmania é bastante complexa. Há descrita várias espécies de Leishmania de importância médica e veterinária. Porém, estas espécies mostram-se morfologicamente muito semelhantes, sendo inviável a sua diferenciação. Esta diferenciação entre espécies ela é baseada em conformidade às características clínicas demonstradas pelo hospedeiro quando infectado pelo parasito. Na imagem, obtida a partir de uma microscopia eletrônica, é possível verificar o exato momento
da fagocitose de um promastigota de leishmania por um macrófago. Observem que o fagócito, mediante ao reconhecimento químico do antígeno, começa a evaginar, a prolongar sua membrana plasmática, mediante aqui a emissão de pseudópodes, e acaba englobando o parasito. Clinicamente, a leishmaniose em humanos e em cães poderão apresentar evoluções clínicas diferentes, sendo então classificadas como visceral ou calazar, leishmaniose mucocutânea ou cutâneo-mucosa, leishmaniose cutânea, popularmente conhecida como úlcera de Bauru. Vale, contudo, ressaltar que a leishmaniose mucocutânea e cutânea estão inseridas dentro de um complexo denominado leishmaniose tegumentar. Destas três variações clínicas, a forma visceral apresenta maior virulência, maior patogenicidade ao hospedeiro vertebrado. E, se não tratada devidamente, poderá evoluir para o óbito do paciente. Assim, os casos de óbito notificados por leishmaniose são oriundos da forma visceral. Dificilmente as formas cutânea e mucocutânea evoluirão para o óbito do hospedeiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil estima-se que 15 milhões de pessoas estejam parasitadas por leishmania, com aparecimento médio de 500 mil novos casos ano. Destes, aproximadamente 60 mil evoluem para óbito. A forma cutânea da leishmaniose é causada pela espécie Leishmania amazonensis. Clinicamente, esta variação da infecção caracteriza pelo desenvolvimento de lesões cutâneas que poderão ser localizadas ou difusas, disseminadas. Bom, o fator que determina esta variação, de localizada ou difusa é o status imune do hospedeiro. Estas lesões apresentam inicialmente nodulares e evoluem para o desenvolvimento de úlceras na região.
que poderão ser ora mais rasas, ora mais profundas, dependendo aqui da carga parasitária em questão. Estas úlceras mostram-se caráter hemorrágico. Então, essas lesões sangram muito, demonstrando bordas elevadas e indolores. É até incoerente entender, que lesões desta magnitude não levam à dor no paciente, de difícil cicatrização. Então, mesmo com um tratamento adequado, estas lesões tendem a cicatrizar em média 6 a 12 meses. O parasito em questão, ele é vetorizado por uma espécie de mosquito, pertencente aqui à espécie Lutisomia intermédia, popularmente conhecido como mosquito palha ou birigui em determinadas regiões. Estas lesões aparecem no local da picada do inseto vetor parasitado, já que ele é hematófago. Então, no homem, as regiões mais predisponentes a desenvolverem estas lesões são região do braço e antebraço, região da face e região das pernas, que são regiões que são mais suscetíveis ao ataque desses mosquitos vetores. Como falado, a forma cutânea poderá ser localizada ou disseminada, difusa. O que vai implicar nesta diferenciação é o status imunológico do hospedeiro. Se o hospedeiro em questão apresentar alguma imunodeficiência, o parasito tende a se disseminar por todo o tecido subcutâneo do hospedeiro, via hematolinfática, via circulação hematolinfática, propiciando então o desenvolvimento de múltiplas lesões cutâneas. Lembrando que estas lesões não apresentam comportamento de acometer mucosas. Então, ela fica restrita ao tecido cutâneo, e subcutâneo. Temos ainda a forma mucocutânea ou cutâneo-mucosa, causada aqui pela espécie Leishmania brasiliensis. Veja que o agente etiológico mudou, e vetorizada também por Lutisomia intermédia. A infecção pelo parasito cursará com lesões cutâneas de natureza ulcerativa, hemorrágica, e estas lesões, tendem a invadir mucosas,
acometendo principalmente a mucosa naso-orofaríngea, levando aí a mutilações, né, no hospedeiro. Quando acometem mucosas, estas lesões apresentam-se dolorosas, tá? Então isso acaba comprometendo, por exemplo, a capacidade de ingestão de alimentos pelo paciente, que ele sente muita dor. Então isso leva a um quadro de disfagia, né? Uma dificuldade na deglutição de alimentos, né? Emagrecimento por conseguinte. Destruição do septo nasal. Ocorrência de periostites, né? Inflamação do periósteo. O que é o periósteo? É a serosa que reveste o tecido ósseo. Então, são complicações clínicas oriundas da forma mucocutânea. E a forma visceral, conhecida como calazar, que apresenta como agente causal a espécie Leishmania chagas, sendo vetorizada por lutisomia longipalpis. Como falado, a forma visceral é a forma mais virulenta da infecção. Esta será inicialmente caracterizada por lesões cutâneas superficiais de fácil cicatrização. Após o ciclo replicativo do protozoário, né? Após o primeiro ciclo replicativo do parasito, este alcança a circulação hematolinfática do hospedeiro e migra em direção ao fígado, baço, medula óssea e linfonodos. Por que o parasito ele tem tropismo para com estas vísceras? Porque estes órgãos apresentam densamente povoados por macrófagos. E o parasito tem tropismo com macrófagos. Então a forma visceral acometerá, por isto, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea do hospedeiro, levando aí a alterações clínicas importantes nestes órgãos, como, por exemplo, um quadro de hepato e esplenomegalia, que é um aumento do volume do fígado e baço, respectivamente. A leishmaniose apresenta distribuição mundial, estando aí presente tanto em países de clima tropical quanto em países de clima temperado. No Novo Mundo, né, nas Américas, o parasito ele é vetorizado por mosquitos pertencentes ao gênero Lutisomia. Já no Velho Mundo, que inclui Europa, África
e Ásia, o parasito Leishmania será vetorizado por Phlebotomum, né, um outro gênero de mosquito. Já a leishmaniose cutânea apresenta-se endêmica especialmente em países de clima tropical. Então, notem aí que o Brasil, ele apresenta endêmico tanto para leishmaniose visceral quanto para leishmaniose cutânea e mucocutânea. Este aqui é o hospedeiro invertebrado do parasito, que atua como vetor biológico do mesmo, sendo imprescindível para a disseminação da infecção para novos hospedeiros vertebrados. São mosquitos pertencentes ao gênero Lutisomia. Aqui duas espécies se destacam: Lutisomia intermédia e Lutisomia longipalpis, popularmente conhecidos como mosquito palha, birigui, cangalha, cangalhinha. Vale, contudo, ressaltar que apenas os mosquitos fêmeas desempenham função de vetores biológicos, uma vez que são hematófagas. Os mosquitos machos são fitófagos, ou seja, se alimentam de seiva e de sucos açucarados de vegetais, não demonstrando importância epidemiológica. Morfologicamente, o vetor caracteriza por apresentar um corpo constituído por cabeça, tórax e abdômen. Todo o corpo do vetor apresenta densamente revestido por cerdas, o que dá aspecto piloso. No tórax inserem um par de asas funcionais de aspecto lanceolado, além de 3 pares de patas. Quando em repouso, o inseto vetor mantém as asas semi-eretas. É um comportamento típico dos flebotomíneos, né? Como lutisomia. E apresentam comportamento crepuscular. Quer dizer que mostram-se mais ativos durante o entardecer e a noite. Então é nesse momento que a fêmea realiza o seu repasto sanguíneo. Quando fecundadas, apresentam aí o comportamento de realizarem a oviposição sobre matéria orgânica em decomposição, especialmente de natureza vegetal. Então, são comumente encontradas em matas úmidas
e quentes, né? E de clima quente. E estes são os hospedeiros vertebrados suscetíveis à infecção, que poderão atuar como reservatórios do parasito. Nesse contexto, cães domésticos e silvestres, né, mas principalmente cães domésticos, atuarão como reservatórios de Leishmania chagas ao homem. Já marsupiais, como os gambás e roedores, atuarão como reservatórios de Leishmania amazonensis e Leishmania brasiliensis ao homem. O reservatório é o hospedeiro capaz de infectar o vetor. Geralmente apresenta assintomático. Como Leishmania dependerá da participação de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida, no caso, um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado, o parasito ele é classificado como heteroxeno. Os flebotomíneos, né, aqui representados pelo gênero Lutizomia nas Américas e Flebótomos na Europa, África e Ásia, atuarão como vetores do parasito, imprescindíveis na dispersão da infecção para novos hospedeiros vertebrados. No Brasil, 2 espécies de lutizomia se destacam. Lutizomia longipalpis, que irá vetorizar Leishmania chagas, e Lutizomia intermédia, que vetorizará Leishmania amazonensis e Leishmania brasiliensis. Como falado, esses insetos, eles habitam naturalmente matas úmidas inseridas em regiões de clima quente. As fêmeas são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue de animais e do homem. Quando parasitados, o inseto vetor inoculará no hospedeiro vertebrado, juntamente com a saliva, formas infectantes do protozoário, denominadas promastigotas metacíclicas. O protozoário, então, ele é veiculado através da saliva do inseto. E na saliva verificamos a presença de inúmeros componentes, com atividade anti-inflamatória, anticoagulante, vasodilatadora e imunossupressora. Esses componentes acabam por favorecer e contribuir
para o sucesso da infecção e disseminação do parasito no hospedeiro em questão. A infecção no hospedeiro vertebrado se dará durante o repasto sanguíneo de um vetor, lutisomia parasitado. Este inoculará, juntamente com a saliva, formas infectantes do parasito, denominadas promastigotas metacíclicas. Estes promastigotas, a nível de tecido cutâneo, subcutâneo, será rapidamente reconhecido por macrófagos teciduais. Após o reconhecimento químico do antígeno, o macrófago o fagocitará. O parasito fagocitado ficará confinado, preso dentro de uma vesícula citoplasmática denominada fagossomo. E dentro do fagossomo, imediatamente, o parasito se diferenciará em amashigota. O amashigota, ele é resistente à ação imune do fagolisossomo. No interior, então, da vesícula formada, o amashigota iniciará etapa de replicação, reprodução assexuada por divisão binária, levando à formação de milhares de amastigotas. Chegará um ponto que o macrófago parasitado estará abarrotado de amastigotas e sofrerá lise. Com a lise celular, verifica o extravasamento de amastigotas para o meio extracelular. Estes amastigotas serão reconhecidos por novos macrófagos e darão continuidade ao ciclo proliferativo do protozoário. Com a lise da célula-alvo, deflagra no tecido um processo inflamatório que repercutirá no desenvolvimento de lesões teciduais. Vale, contudo, ressaltar que, para a espécie Leishmania chagas, após o primeiro ciclo replicativo, o protozoário apresentará tropismo, afinidade química para com macrófagos hepáticos, esplênicos e da medula óssea. O vetor se infecta quando realizar um repasto sanguíneo sobre um hospedeiro vertebrado parasitado. Neste momento, a fêmea do flebotomínio
irá ingerir sangue contendo células parasitadas com amastigotas. No trato intestinal do inseto vetor, mais especificamente ao nível de lúmen do intestino médio do vetor, os amastigotas ingeridos encontrarão um meio químico oportuno para diferenciarem em promastigotas procíclicos. Estes promastigotas, ainda ao nível de lúmen intestinal, iniciarão etapa de reprodução assexuada por divisão binária, culminando aí com a formação de milhares de promastigotas procíclicos. Após essa etapa de proliferação, as formas promastigotas se fixarão no epitélio intestinal do vetor. Por quê? Porque caso não se aderem ao epitélio intestinal, serão eliminadas para o ambiente através do peristaltismo. Esta fixação se fará por meio da extremidade flagelar do parasito. Após a adesão no epitélio intestinal, as formas promastigotas procíclicas serão submetidas a uma etapa de metaciclogênese e irão diferenciar em promastigotas metacíclicos, considerados as formas infectantes para o hospedeiro vertebrado. Após a diferenciação, os promastigotas metacíclicos, então, irão se reproduzir assexuadamente por divisão binária, formando ainda mais promastigotas metacíclicos. Em seguida, migrarão em direção ao esôfago e à faringe do inseto vetor e se estabelecerão na válvula estomodeal do vetor. Como são vários promastigotas que estarão se fixando, se estabelecendo na válvula estomodeal, chegará um ponto que esse estabelecimento levará a uma obstrução mecânica do lúmen, do trato, então comprometendo a capacidade de ingesta do inseto vetor. Nesse momento, quando esse inseto realizar um novo repasto sanguíneo, ele regurgitará esse conteúdo obstrutivo, tá? Em outras palavras, ele vomitará
esse conteúdo contendo formas promastigotas metacíclicas e inoculará juntamente com a saliva em um novo hospedeiro vertebrado. Reiniciando assim um novo ciclo.